Um clube que coloca muitos milhões de reais com facilidade dentro de Maracanã, 65 mil pessoas. Então, a régua é sempre muito alta, então você está sempre numa de ter que ser brilhante. E se o Flamengo não foi brilhante hoje, eu achei o Flamengo muito bom, porque a gente não pode analisar só pela perspectiva do time carioca. O Fortaleza é um time que impõe, vai impor e já vem impondo dificuldade. O Arrascaeta hoje, talvez se não for o melhor, acredito que tenha sido. Eu achei o melhor jogo do ano do Arrascaeta. Porque ele vem da Copa lá carregando... Bom, ele foi para a Copa com problemas, volta da Copa com problemas, quer dizer, não resolveu. E o jogo de hoje ele estava muito ligado. Ele teve 45 minutos. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, só alegria, galera! Sabadão! Ei, que sábado, hein? Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Cara, que sabadão maravilhoso, hein? Flamengo 2, Fortaleza 0. Vou trazer aqui para vocês as opiniões e análises dos especialistas do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos, ESPN, canal aqui do YouTube. Quero pedir para você aí que é flamenguista a deixar o like, a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para não perder nada. Galera, Flamengo está em terceiro lugar. Infelizmente o Grêmio ganhou do Bahia e o Flamengo está em terceiro lugar com 25 pontos. E o Grêmio 26 pontos. E o Botafogo 30 pontos. Que joga amanhã contra o Vasco. Nossa, vou assistir, vou secar, hein? O que vai acontecer? Eu não sei. Se empatar, tá bom, né? Muito bem, ó. Do Linha de Passe, simbora. Como você disse, eu citei aqui que não podia considerar o jogo da Libertadores, mesmo o jogo contra o Santos, como jogos que serviriam de referência para ver se o Flamengo ia conseguir encaixar um jogo melhor, porque o Santos oferece muito pouca resistência, né? E o jogo da Libertadores contra o Alcas também era um jogo muito simples para o Flamengo vencer. Hoje o Flamengo pegou um time coletivamente forte, um time que dificultou bastante, que em alguns momentos conseguiu coletivamente ser melhor que o Flamengo na partida, que criou bastante dificuldade, que exigiu do goleiro do Flamengo uma defesa de pênalti, por exemplo. Os melhores jogadores do Flamengo, para mim, hoje foram o Arrascaeta e o seu goleiro, o Matheus Gonçalves, os goleiros, os caras que jogaram mais bola. E por isso, o Flamengo vencer, acho que tem sim alguma evolução, acho que em alguns momentos as associações na frente funcionam um pouco melhor. Eu acho o time com mais problemas nessa pós-paralisação de data FIFA defensivos do que de construção. Não que a construção seja perfeita, ela pode melhorar, mas eu acho que defensivamente o Flamengo tem um pouco mais de dificuldade do que tem para construir. Acho que a participação, outro detalhe do que o professor Celso Zanotti falou, tem 1,5 gol a Arrascaeta. Eu não sei se a gente pode dar meio gol no segundo, passe 3 dedos é lindo, né? O do primeiro gol, mas a antecipação do Gabigol e a finalização, pelo amor de Deus, é com muita tranquilidade, com muita categoria. Fico pensando quantos jogadores fazem isso no futebol brasileiro desse jeito. Então, acho que com alguns jogadores melhorando individualmente, Bruno Henrique entrando outra vez na partida, time coletivamente crescendo, são boas notícias. O Flamengo está realmente muito forte para o mata-mata da Libertadores. A gente vai saber quarta-feira quem vai ser o adversário. Pode ser um time mais fraco, mas pode ser o Palmeiras. Então, é importante que o Flamengo em 4, 5 semanas tenha o seu futebol no nível bem melhor. E com o que está jogando, se não fizer algo parecido com o que fez com o Bragantino quando andou em campo, dá para gerenciar muitos jogos do Campeonato Brasileiro e encostar nos times de cima e brigar pelo título. Ora, Sampaoli já falou, já deu o primeiro comentário o Celso Zelt, já deu o primeiro comentário o Vitor Birner. Fiquei devendo as apresentações ilustres de Pedro Ivo e Paulo Calçade. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem. Bem-vindo. Um abraço a você, Calçade. É a primeira vez você, num sábado à noite aqui. A sua primeira vez sábado à noite. A minha. Até gostaria que fosse o primeiro sábado à noite. Talvez, faz sentido. Um abraço a você. Vitor, Alfante Esporte com a gente. Eu gostei da coletiva do São Paulo, assim como eu gostei bastante. Estava até debatendo aqui com o Vitor. Eu nem vi fora ainda. Do ar, porque o Flamengo, acho que a gente está sempre naquela expectativa dele ter que ser brilhante, né? Porque são peças brilhantes, um faturamento brilhante, um clube que coloca muitos milhões de reais com facilidade dentro de Maracanã, 65 mil pessoas. Então, a régua é sempre muito alta, então você está sempre numa de ter que ser brilhante. E se o Flamengo não foi brilhante hoje, eu achei o Flamengo muito bom, porque a gente não pode analisar só pela perspectiva do time carioca. O Fortaleza é um time que impõe, vai impor e já vem impondo dificuldade. Em todas as competições que participa há muito tempo.
Então, você fazer um 2-0, terminando como foi ali, podendo ser até 3 no final do jogo, caberia ele tranquilamente um terceiro gol. Um Flamengo muito seguro no final do jogo, onde costumava oscilar, onde costumava cansar, onde costumava faltar perna e sofrer. E aí, olhando muito também por peças, né? A gente fala tanto de valores individuais. Quando você fala do Arrascaeta, me chama a atenção hoje muito mais do que simplesmente um Arrascaeta que dá aquele passe sensacional para o Gabriel, finaliza num momento de instabilidade do Flamengo dentro do jogo. Acho que o Flamengo teve fase dentro do jogo e no momento do segundo gol era um momento que o Fortaleza chegava, porque acho que o Flamengo baixa demais ali na volta do segundo tempo. Sim. Fortaleza chega e até nesse momento eu acho que teve um mérito ali, o Flamengo conseguia suportar bem o Maninha, porque é difícil suportar com esse time de Fortaleza. E o Arrascaeta, para além disso, voltando dele, além da Arrascaeta, da assistência e do gol, um Arrascaeta que ele preocupa algumas semanas a questão física. Ele, desde que ele teve aquele mês de abril todo parado, quase 45 dias, eu sempre tive uma certa desconfiança, um certo ponto de interrogação. O Arrascaeta hoje brigando muito, competindo no chão, desarmando, participando, ajudando numa pressão que era muito interessante do Flamengo no primeiro tempo. Então hoje acho que isso é uma boa notícia. Quando a gente espera para falar do Bruno Henrique no último jogo, o Bruno Henrique entrando no segundo tempo hoje, você olhando individualmente boas notícias, o Arrascaeta para mim hoje foi além da bola. O Vitor já tinha falado da bola, o Celso também. As perguntas ao Sampaoli, os melhores momentos já mostram que foi o Arrascaeta com bola. O Arrascaeta sem bola hoje para mim, desarmando, pressionando, sendo mais uma peça lá na frente para esse Flamengo que precisa pressionar, precisa ser intenso. Me agradou bastante quando olha para o time do Flamengo. A linha de defesa, eu acho que quando ela é atacada em velocidade para um time que sobe muito e vai acontecer, ela ainda pode melhorar um pouquinho, mas ela suportou um ataque do Fortaleza no início do segundo tempo. Foi o momento mais desconfortável do Flamengo no jogo, aquele final de primeiro tempo e início de segundo. Aí sim, aí eu acho que entra a questão do individual. Uma articulação de beira de campo com a Ayrton, com a Arrascaeta, você faz 2-0 e ali você muda o jogo. O Fortaleza deixa de estar confortável, o Flamengo passa a não estar mais tão desconfortável e passa a ter um jogo que ele poderia ter feito até 3-0. Um ponto interessante de uma questão que é sempre um debate do Flamengo, a defesa do pênalti do Matheus Cunha. A gente fala de Diego Alves, de Santos, de chegada de Rossi, apresentado, anunciado hoje. E o Matheus Cunha eu acho que tem uma virada de chave. O Flamengo vira a chave do jogo ali, do ponto de vista anímico, diria Vitor Birner, na defesa de pênalti. O Flamengo era até melhor, tinha uma ideia bem executada no início do jogo, mas sofreu com aquela transição ali, pênalti para o Fortaleza, eu não sei o que seria aquele gol, aquela bola entrasse. O Matheus Cunha pega, o Flamengo volta ainda melhor, com mais movimentação, muita interação, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, eu acho que os 4 funcionando bem no início do jogo, e aí você tem o gol do Gabriel, 1-0, você começa a condicionar um pouco mais a partida. Então acho que o Flamengo tem coisas a observar interessantes, porque você pega um time coletivamente bem montado, alguns dias atrás, como o do Red Bull, praticamente desmontou, apesar de todo aquele debate físico. Hoje, um time coletivamente bem montado, você conseguiu neutralizar no início e neutralizar quando parecia bem desconfortável ali, final de primeiro tempo, início de segundo. Tudo bem, Xará? Olá, Paulo. Olá, companheiros. Eu vejo o Flamengo, depois da data FIFA, andou contra o Red Bull Bragantino e jogou muito mal quando foi um jogaço contra o Santos, tomou 2 gols do Santos, pela inércia do Santos, conseguiu ganhar, 3-2. Aí veio o Alcas, 4-0, e agora o Fortaleza. Agora, eu, assim, olhando detalhes do jogo, você vê que o Flamengo ele conseguiu superar aquilo que aconteceu na data FIFA. Ele saiu esgotado no período. São Paulo usou, São Paulo tem o direito de usar como quiser. Ele usou... Ele fez uma pré-temporada inicial. Ele usou assim, ele espremeu tudo o que podia e os caras sentiram no jogo que não tem como lutar contra isso, que é uma coisa que é óbvia no mundo do futebol. Você não controla a carga direito, você sofre no jogo que vai aparecer. Mas ele resolveu aumentar, pode ser com um objetivo lá na frente, de ganhar nessa semana. Pode ser. Mas que dentro de campo foi outro Flamengo hoje. Contra um adversário, poderia ser dos mais difíceis. É um adversário que é muito bem montado, estruturado. O Voivoda falava isso antes do jogo, né? Até de mudanças táticas, como isso acontece dentro de uma equipe que está junto há um tempo com o mesmo treinador. Então, é diferente de determinar uma mudança para este time e alguém que acabou de chegar começar a mexer na equipe. Então, esse é o Fortaleza. Se o Flamengo entra contra o Fortaleza, como entrou contra o Red Bull Bragantino, seria Perde o jogo, seria um fiasco no Maracanã. Então, eu vejo, do ponto de vista físico, uma retomada do Flamengo. E o símbolo disso é a Arrascaeta.
O Arrascaeta hoje, talvez se não for o melhor, Nossa, acredito que tenha sido. Eu achei o melhor jogo do ano do Arrascaeta. Arrascaeta. Porque ele vem da Copa lá carregando... Bom, ele foi para a Copa com problemas, volta da Copa com problemas, quer dizer, não resolveu. E o jogo de hoje ele estava muito ligado. Ele teve 45 minutos contra o Vasco, não foi esse 4-0 de agora no estadual, mas foram 45 minutos, hoje porque ele joga solto hoje ali. Foi maior. Hoje ele tem muito mais. Foi muito maior mais do como esse tempo. bola, também acho. E o Arrascaeta, além dele, se ele sozinho, num nível físico bom e o resto parado, não ia rolar. Então, assim, houve ali um casamento muito bacana dele com os companheiros, mas você percebia em cada jogada, cada antecipação, né, os giros que ele faz para sair da marcação e fazer o passe. Ele faz o passe para o Gabigol do primeiro gol, ele está na jogada do gol que foi anulado e ele faz um gol. Então, assim, as construções ofensivas do Flamengo saíram da Arrascaeta hoje contra um time que não é fácil jogar. Você vai falar, esse adversário aí todo mundo joga. Não, contra esse adversário pouca gente joga. Então acho que esse é um ponto a ser considerado, porque fisicamente, sem você ter um rendimento físico adequado. De Bruno Henrique e Pedro. Né? Então, assim, aí com, sei lá, acho que 30 e poucos do segundo tempo, entra o Vitor Hugo, que tinha sido destaque do jogo contra o Alcas, e é um ótimo garoto que está surgindo. Muito bem poderia ter sido titular hoje. Tranquilo. Então, assim, né? E vai ser atuado do São Paulo. Essa ânsia, né, que vocês na imprensa, como costuma dizer o Vitor Birner, têm. Obrigado. Precisamos lá ter 1-11, né? Precisamos saber qual é o time titular. Acho que no caso do Flamengo vai passar distante dessa realidade. Para um time que está falando em trazer o Claudinho por 90 milhões de reais para não ser o titular. O elenco é montado para ganhar jogos, não é para ter o time titular. Exatamente. Mesmo o Palmeiras que a gente falou, tudo bem, o Palmeiras é um time hoje que repete a escalação, mas não termina. Até porque também faz o seu resultado e dos 30 do segundo para frente, o Abel já aproveita para justamente poder, no próximo jogo, escalar mais gente. Isso não é um problema para o Flamengo. Aliás, acho que nunca foi. O Flamengo sempre foi muito cobrado pelo elenco que tem. Outra coisa, se o Abel não tivesse um elenco com tantas opções de alto nível como o Flamengo, você acha que ele ia repetir o time rodada após rodada? É óbvio que não. Isso é um falso dilema, ainda mais vindo do São Paulo, que a gente sabe como ele trabalha, como é a cabeça dele. Eu acho que em relação a alguns jogadores, quando bem fisicamente, e eu concordo que o grande ganho hoje do Arrascaeta, hoje foi a melhor partida do Arrascaeta do ponto de vista físico. Do ponto de vista técnico, você pode lembrar até que ele faz o gol salvador em meio às vaias, naquele jogo em que o Flamengo vai para os pênaltis na decisão do Del Valle. Né? Bem ou mal ele foi decisivo, mas a gente sabia que não podia contar com ele fisicamente. Hoje ele apresentou uma evolução do ponto de vista físico, junto com o time também. O time não baixou a guarda, ao contrário, quando sai o segundo gol, é o melhor momento, é o momento de mais coragem do Fortaleza. Porque o Vojvoda já tinha mexido no Zé Wellison e tentaria talvez até um resultado melhor. Realmente, hoje não foi contra Sparring, gente. Fortaleza é um dos melhores times desse campeonato. É um time muito competitivo de time. É interessante como tomou 1-0 para um Flamengo dentro do Maracanã jogando bola e consegue, dentro do primeiro tempo, se reencontrar, se reestabelecer e terminar melhor. E você citou o pênalti que o Matheus Cunha pegou, ele pega uma outra bola também, de uma saída de bola errada. Dele, inclusive. Dele. Exato. No primeiro tempo, que podia ter mudado o rumo da partida. Matheus, vê que a gente não discute mais o goleiro do Flamengo, né? Depois que o Matheus Cunha virou titular. Mas a ironia é, o Rossi foi apresentado hoje, né? Então, mas eu quero saber de você. O Rossi, né, goleiro, história, com convocações para a seleção da Argentina e tudo mais, que o rubro-negro esperou com ansiedade para chegar e tomar conta da posição, até por conta das indefinições, primeiro com o Santos, e depois com o Hugo, e agora o Matheus Cunha se firmou, mas a gente ouve dos rubro-negros o seguinte: ainda falta aquele grande jogo. É um goleiro confiável, tal, mas ainda falta aquele grande jogo. E hoje ele foi muito bem, né? Exatamente no dia da apresentação do Rossi. Ele foi decisivo. Para mim, fora o Arrascaeta, que tem uma coisa que vale a pena chamar a atenção, ele joga muito mais pelo lado esquerdo, mas esse movimento, o passe pro gol, sai conectado do lado direito, né? Quer dizer, é muito recurso, capacidade de achar o melhor local para receber a bola e para servir o companheiro, no caso do lance do Gabigol, do gol do Gabigol. Agora, assim, eu vi o Rossi várias vezes na minha vida jogando, eu acho o Rossi um bom goleiro, mas eu não acho o Rossi um cara que chega assim para ser o titular absoluto, jogador indiscutível, chegou para tomar a posição. Aí depende de como o Matheus Cunha vai lidar com essa pressão, porque para mim o Santos é uma grande decepção no ano.
E eu entendi Vai virar o plenamente a troca de terceiro aí, técnico. Birner. Vai virar o terceiro. Vai virar o terceiro. Vai virar o terceiro. E o segundo hoje isso é quase chegou certeza. outro, pode ser o titular. Só não falo que é certeza porque não sei como é que tá o Rossi, mas assim, é quase certo que vai virar o terceiro. O Rossi é um jogador com mais experiência que o Matheus Cunha. Podem falar que no mata-mata é um jogador mais bem preparado, que pega pênalti, que não sei o que, mas pô, eu acho que no nível que o Matheus Cunha tá jogando, se tirar o jogador do time agora, eu não sei se cai bem. Com o elenco. Eu tô falando que o elenco vai sabotar o Sampaoli, porque vai mudar o goleiro, mas é preciso que o jogador que ganha a posição em campo tenha a sua posição mantida. A não ser que você ache que o Rossi vai chegar lá e vai apresentar algo muito melhor que o Matheus Cunha. Aí eu faço a pergunta, o que é ser muito melhor que o Matheus Cunha nesse momento embaixo das traves? O que é ser muito melhor? A quantidade de bolas... Ele tem tomado frangos? Ele sai mal do gol? A reposição de bola dele, não é perfeita, mas é horrorosa. A do Rossi é perfeita. O jogo de bola com os pés não é. Então você acha que vai ter disputa por posição? Sim. E no primeiro momento o Rossi sai atrás porque quem está ali está fazendo o que precisa fazer. Eu acho que deveria sair atrás e óbvio que tem que olhar com carinho para ver se ele não consegue jogar melhor nos treinamentos e colocá-lo na partida. Tem que um jogador mais experiente, talvez lide melhor com o peso da camisa, ou lide com mais rapidamente com o peso da camisa. Agora, chegar e colocar para jogar, não sei, pode até chegar, ganhar a posição, começar a jogar bem, mas eu não sei por que você tira o Matheus Cunha agora da equipe. Talvez algum jogo mais pra frente, uma sequência ruim, ou um jogo ruim, um jogo grande, talvez isso faça o São Paulo mudar de ideia. Eu acho que o debate, desculpa, Calçado, acho que o debate não é Rossi e Matheus Cunha, sinceramente. Porque o Rossi, pra gente voltar, o Rossi ele é anunciado hoje, ele vai ao Maracanã hoje, mas o Rossi ele é uma contratação de início de janeiro, não sei se dia 3, 4, 5, ele é uma contratação de início de janeiro, quando o debate no Flamengo precisamos de um segundo goleiro porque a gente está entendendo ainda o que é o Santos. Era o Santos e alguém porque não tinha mais Diego Alves. Tinha o Matheus Cunha no papo. E o Matheus Cunha, quando ele pega esse pênalti hoje, que não é simplesmente o pênalti no jogo de hoje, é o que o pênalti vai representar para a confiança dele, para a confiança do treinador, da torcida, da linha de zaga dele. O Matheus Cunha hoje não é um cara que está sendo debatido se tem condição de seguir como titular ou não. O papo do Matheus Cunha e do Rossi, para mim, é muito mais quem é esse segundo cara, se é o Santos ou se é o Rossi. E vai depender de momento. O Matheus Cunha, ele tem a confiança do novo treinador, novo porque chegou em abril, ele vem se estabelecendo embaixo das traves com a bola nos pés e em momentos decisivos, e a gente vai começar a falar de momentos decisivos, seja por mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores, o Campeonato Brasileiro daqui a pouco vai virar turno aí, você vai ter que dizer se você está na briga ou não. Então, o papo do Rossi, para mim, hoje, não é com o Matheus Cunha. É bom lembrar o que foi o Rossi nos últimos meses. Não é o Rossi nem dos melhores momentos do Boca. Então, é muito mais um nome dentro do que essa loucura, boa loucura, digo, do Flamengo, que é o clube que vai no mercado, pega o Alan, pega o Rossi para compor o elenco e está monitorando o Claudinho. É difícil até de você passar isso para você falar isso aqui é futebol brasileiro. Eu vou fazer um breve raio-x sobre o Rossi. O Rossi tem 27 anos, ou seja, goleiro é um atleta que normalmente amadurece e melhora depois dos 25, 26. Óbvio que isso é muito particular. Mas o Rossi começou no Chacarita Júnior, Funebreiro, grande clube Chacarita Júnior. Depois foi para o Estudiantes, Defensa, voltou para o Estudiantes, foi para o Boca, vendido para o Antofagasta, foi para o Boca, terminou o empréstimo, vai para o Lanús, volta para o Boca, vai para o Al-Nassr, termina, volta para o Boca. Será que o goleiro com regularidade grande não teria continuado, por exemplo, no Boca, em vez de ir para o Antofagasta? Em algum momento não teria saído do Boca emprestado para o Lanús, para depois voltar para o Boca de novo? Ou seja, a carreira do Rossi, e eu não vi todos os jogos para falar, mas eu vi alguns jogos, eu acho o Rossi um bom goleiro, mas não é tão linear assim para você falar, olha, chegou o dono da posição. É isso. Talvez com 27 anos de idade, mais maduro, depois de passar por todas essas experiências, pronto para ser o goleiro, a melhor versão de si mesmo, um goleiro, talvez seja um goleiro melhor que o Matheus Cunha. Não estou falando que não é, mas chegar e colocar para jogar assim, eu não sei. Aí, galera, mais um pós-jogo top com as análises dos comentaristas do programa Linha de Passe. Se você gostou, cara, deixa aquele like, se inscreve aqui no nosso canal e ative o sininho. Galera, o Matheus Cunha, cara, pra mim é titular indiscutível. Não tem papo, cara, o Rossi vai ter que conquistar a posição de titular. Vai ter que jogar muita bola, porque o Matheus Cunha não merece ser reserva. Tem que ser titular. A não ser que depois de algum tempo ele comece a falhar, igual o Santos
falhou, né, no passado. Daí ele perdeu a posição mesmo. Mas, cara, pelo contrário, já que o cara tá jogando bem, tem que ser o titular. E eu acho que o Sampaoli não vai tirar o Matheus Cunha, cara. Pode ver que depois que o Wesley começou a fazer alguns jogos bons, o Wesley deixou o Varela no banco e o Varela foi conversar com o Sampaoli e o Sampaoli falou: meu filho, se você quiser procurar outro clube, pode procurar. Fique à vontade. O meu titular é o Wesley. Aí, cara. Então, com esta meritocracia, né, do Sampaoli, eu acho que ele nunca vai pisar na bola com um jogador que tá jogando bem. É o que eu acho. Galera, vamos lá então. Ó, o Davi Luiz, cara, que é muito criticado, que a torcida pega muito no pé. A gente tem que reconhecer o bom futebol que ele vem fazendo. Nos últimos jogos, ele tem sido muito bom, galera. Tirando aquele jogo do Red Bull Bragantino, que naquele jogo ninguém prestou, cara, hoje ele fez uma partidaça. Ele entrou e fechou a zaga do Flamengo. Ele saiu jogando bonito, ele fez cada coisa hoje, galera. Hoje o Davi Luiz, depois do Arrascaeta, pra mim, Arrascaeta, Matheus Cunha, depois do Davi Luiz. Foi muito bem no jogo. Tem o Ayrton Lucas que jogou bem também, o Bruno Henrique entrou voando também, mais uma vez, jogando bem. O Gerson fez uma boa partida. O juiz, hein? Juizão! Cara, você prejudicou... Não vou falar prejudicou porque o Flamengo venceu. Mas, cara, mordi a língua, caramba. O juiz fez de tudo pra prejudicar o Flamengo, cara. De tudo. O pênalti do Fortaleza foi pênalti, sim, porque o Thiago Maia vacilou, hein? Lance bizarro do Thiago Maia. Fez o pênalti ali pro Fortaleza e quase complicou a vida do Flamengo hoje. Porque se o Fortaleza faz o gol, a gente não sabe qual rumo tomaria o jogo, né? A gente sabe que sair atrás no placar é ruim, né? Mas assim, a gente tem que dar os parabéns ao Matheus Cunha, Davi Luiz, Felipe Luiz entrou bem também pelo meio campo. O Arrascaeta jogou bola demais. O Pedro entrou, finalizou, o goleiro defendeu, quase fez um golaço. O Gabigol, né, galera? Fez o gol de número 150, o manto sagrado, né? Temos que dar os parabéns pro Gabigol também. Cara, tem muitos jogadores que merecem elogios, muitos. O Wesley tá jogando super bem, né? O Vitor Hugo tá jogando bem. O Pulgar tá jogando bem. Quem mais, cara? São tantos que a gente até esquece, né? Mas tá todo mundo de parabéns. Eu só não vou dar os parabéns aí pro Thiago Maia, que lance bizarro, hein, Thiago Maia? Fez um pênalti bobo, né? Não vou dar parabéns pra você hoje, não. Tá? Mas pro restante aí, parabéns. O Flamengo tá com 25 pontos em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. E ninguém passa a gente, hein? Nessa rodada ninguém passa a gente, porque a gente já venceu. Estamos garantidos aí em terceiro lugar. 1 ponto atrás do Grêmio e 5 pontos atrás do Botafogo, que joga amanhã às 4 da tarde contra o Vasco. O que será que vai acontecer? Não sei. Se empatar é bom, porque segura o Vasco lá embaixo, na zona de rebaixamento. E o Botafogo sobe 1 ponto só. Se o Vasco vencer, também não é ruim, porque daí a gente fica só a 5 pontos do Botafogo. Agora, se o Botafogo vencer, é ruim pelo um lado e bom pelo outro lado. Afunda de vez o Vasco na zona de rebaixamento. Sempre tem um lado bom da coisa, né? Só que o lado ruim é que o Botafogo dispara, né, cara? Ele vai ficar 8 pontos na frente do Flamengo. Valeu, galera. Tamo juntos. Muito obrigado a todos vocês. Saudações. Fui.